Se não tiver atenção, a execução vai sair atrasada. E a verdade tem que ser executada no seu devido momento, no tempo certo, sem atraso. Estamos nos referindo à palavra vinda diretamente do céu. Por isso eu peço aos irmãos e às irmãs e a todos a atenção devida para que haja uma execução no seu tempo certo. Se os irmãos, porventura, no meio do sermão, do estudo, vê eu parar, não estranhe. É porque tem alguém conversando. E quem estiver conversando vai perceber que eu estou repreendendo em silêncio. Eu espero que todos tenham compreendido. Porque aquele que estiver conversando paralelamente, quando eu parar aqui, todos a Irmandade vai perceber quem está conversando paralelamente. Estou fazendo isso para o bem de cada um, ok? E nós vamos direto para o assunto, para nós ganharmos sempre. O povo de Deus precisa ser esclarecido, e bem esclarecido. Me foi incumbida uma parte um pouco espinhosa. Mas aquele que fala por convicção e convicção não teme a nada. Me deixaram uma parte para ser falada sobre a profecia bíblica, no que diz respeito à política, pois nós sabemos que a corrupção reina no mundo inteiro. E a política e os que nela estão imbuídos são os responsáveis de fazerem as leis, obedecerem essas leis, executando essas leis, fazendo com que elas sejam cumpridas. E nós também, como povo de Deus, temos uma lei que precisa ser executada e precisa ser cumprida por cada um de nós. Portanto, nós vamos encontrar obstáculos na nossa vida pela frente. Pois muitas das vezes as leis que são legisladas em nosso país e no mundo inteiro confrontam a lei suprema, que é a lei de Deus. E nessas horas vai exigir de nós pulso firme, vontade de obedecer a Deus, e com isso esses vão ser tidos como rebeldes ao Estado, rebeldes à religião, rebeldes a tudo e a todos. Pois todos, está escrito, todos nos odiarão por causa do nome de Jesus. Mas aquele que perseverar até o fim, esse é o que será? Salvo. E nós queremos estar nesse grupo seleto. Amém. Amém. A igreja de Deus foi incumbida de pregar o evangelho ao mundo. Coisa que também Israel havia sido cumprido, dado exatamente a incumbência de que eles também levassem a verdade a todas as nações. Israel sentiu-se com o monopólio da verdade. Nós, como povo de Deus, não precisamos disso, de se achar que temos o monopólio também da verdade, porque se assim fizermos, falharemos como Israel falhou.
Jesus Cristo escolheu dentre o seu povo os 12. Depois escolheu 70. E foi enviado a pregar o evangelho, do qual Israel falhou. Não cumpriu com seu propósito. Espero que nós não falhemos. Assim como os 12. Porque como Israel falhou, vai ser falhado nesses últimos dias, como o povo de Deus vai falhar também. Mas como um remanescente, semelhante àqueles que o Jesus Cristo escolheu, não falharemos. Amém. Israel era um povo que tinha Deus como o seu governador. Estava durante o dia numa nuvem, numa coluna de nuvem, e durante a noite numa coluna de fogo, e que nada Israel fazia se não fosse pela guia divina. Seja de dia ou que fosse de noite, sempre a guia divina estava a guiar aquele povo. E eles pediram um rei, como as outras nações tinham. Quando Cristo, esse rei que guiava Israel na coluna de nuvem e de fogo, veio a esta terra, e quando aquele grito crucificam, crucificam, esse próprio povo que se dizia ser povo de Deus, que esse rei veio para eles, morrer por eles, eles ainda disseram: nós temos um rei que é César. Espero que nós não venhamos fazer isso. Abandonar o rei do céu para querer ser semelhante ao mundo. Mas nós sabemos que tudo procede do alto. Se entra governador, se sai governador, entra presidente, sai presidente, é na permissão divina. Toda a autoridade existente, ela deve proceder de Deus certamente. Quando eles fazem a vontade de Deus, cumpre o propósito de Deus. Quando eles não fazem a vontade de Deus, não cumpre o propósito de Deus. É por isso que vai haver divergências. O assunto que o irmão Éder trouxe ontem, quer queiramos ou não, vai preparar a nossa mente para uma abertura maior para a compreensão de outras verdades que virão. Nós sabemos, até citei esse texto ontem, de Eclesiastes 12, versículo 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus, porque é o dever De todo homem. Mas nem todos vão fazer isso. A palavra de Deus está dizendo que é o dever de todos, mas nem todos o farão, mesmo dentre o povo de Deus. Nós sabemos que está próximo, muito próximo, o dia de sua vinda. O dragão está irado, de acordo com Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Satanás está irado. Ele fará tudo para que eu e você se perca. Mas o Senhor será conosco para nos salvar. Amém. Olha o que vai acontecer em Apocalipse 14, 16. Eu estou procurando ir resumindo porque o assunto é muito extenso, mas eu estou indo aqui no ponto para que os irmãos compreendam. Apocalipse capítulo 14, versículo 16. Nós sabemos que tem duas bestas. A que surge da terra
a que surge do mar. Vou resumir para os irmãos. Nós poderíamos aqui mostrar textos, mais textos, mas vou resumir para os irmãos. A besta que sobe da terra é a segunda. Vamos falar logo da primeira. A primeira besta é a Igreja Católica Romana. E por meio do seu representante, o homem do pecado, o filho da perdição, vai receber homenagem da segunda besta, que é os Estados Unidos. Mas vou explicar para vocês. Liberdade é que cada um de nós fomos criados para termos liberdade. Liberdade à vida. Consciência livre, liberdade religiosa, liberdade de ir e vir. Se essa liberdade for restringida ou tirada, lembre-se que aí está o dragão. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas nós temos uma luta renhida como exército da parte do Senhor. E os anjos são... Vasconcelos, qual é o tema? O tema É? é a política na profecia. São também sinais que Cristo está voltando. Então, a primeira besta vai receber homenagem da segunda, que eu já disse quem é. Vai ser constituída uma imagem à besta. E a imagem à besta é... A imagem da besta é... Ou são as igrejas protestantes apostatadas que não fazem caso da lei de Deus. E vai unir-se numa tríplice aliança os poderes corruptos da terra para oprimir o povo de Deus. Mas estejamos firmes na promessa do Salvador, porque aquele que for fiel até à morte receberá a coroa. Amém. Mas nem todos querem morrer. Palavras como essas que estamos falando aqui, são poucos que têm coragem de falar. Porque vai mexer na política e na religião. Os Estados Unidos têm os seus princípios fundamentais como pedras angulares, o protestantismo, assim bem como o republicanismo. Enquadrado, política e religião como um fundamento baseado em princípios. Não é só a religião que é para ser embasada em princípio. A política também deveria ter sua base em princípios. E o povo de Deus sabe de que princípio se trata. Todo país tem as suas legislações, tem a sua lei mais alta. No caso aqui do Brasil, a Constituição. Estados Unidos, Constituição. Mas tem uma lei mais alta. Alguns governos entendem isso e sabem, não são todos os governos que fazem a coisa errada, não. Tem alguns governos que entendem que a Constituição federal, de qualquer que seja o país ou do mundo, está inferior à Constituição mundial, universal,
que é a palavra de Deus. Amém. E a essa Constituição universal que devemos ter o maior respeito por ela. Quando alguma lei legislada no mundo contraria a legislação universal vinda da parte de Deus, essas entrando em confronto com a lei maior, nós devemos fazer uma escolha. Verdade. E aqueles que se manterem neutros, ou que acharem que toda a autoridade é constituída por Deus e por isso tem que obedecer mesmo negando a Constituição mais alta, esses que fazem dessa forma estão equivocados e equivocando muitas pessoas. É por isso que nós vamos aqui falar da política quando ela tem base. Quando ela não tem base alguma, ela não passa de corrupta. As pessoas se submetem muitas vezes às leis injustas, leis que não são boas. Vocês sabem que a Bíblia fala disso. Vai ser feito com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Um sinal não é chip, não é vacina, não é máscara, não é nada disso. Porém, nós sabemos que os homens estão criando leis para ir adaptando o povo de Deus a obedecer de qualquer forma a eles. E nós temos que analisar a lei maior, em primeiro lugar, antes obedecendo a Deus. Amém. Cada um pode ter a sua posição com relação a qualquer assunto. Mas a minha posição, antes eu avalio a lei de Deus. Amém. Se eu acho que eu tenho liberdade à minha vida, alguém pode dizer assim, se tu não tomar a vacina, tu pode morrer. Mas eu também tenho o direito de pensar, se eu tomar, eu posso morrer. Alguém tem a liberdade de usar máscaras. Podem fazer uso de uma, de duas, de três, quantas você quiser. Mas eu tenho a liberdade de achar que uma máscara pode me privar de minha saúde. Um assunto que o irmão Ed trouxe ontem aqui à noite. Ela pode prender a minha respiração, ela pode sufocar os meus órgãos internos, ela pode dar problema em meus pulmões, ela pode dar problema no meu sangue e eu posso ter problemas graves mais futuramente. Eu tenho o direito de fazer minha escolha assim como você também tem. Mas quando nossa liberdade for privada e perder esse direito, você diz assim, todos vocês têm que usar máscara. Não me deixaram a opção. E se eu sou servo de Deus, eu vou acabar obedecendo Ele e vou acabar confrontando leis humanas. E eu vou ter problemas. A vacina não é obrigatória, mas se não tomar, não faz isso, não faz aquilo, não faz nada, isso e daquilo. Não é obrigado, mas não pode isso, não pode aquilo. Tu não é obrigado a receber a marca da besta, mas tu não pode comprar, tu não pode vender, tu não pode fazer nada disso. Qual é a opção que tu tem? Ou estão achando que a marca da besta não vai vir, não é assim? Vocês acham que máscara e vacina não tem nada a ver com isso? Vai ser oferecido essa marca na sua mão direita ou na sua testa. Ninguém vai te puxar na marra para te dar essa marca, não.
mas vai ser restringido algumas coisas para você ser forçado a tomar decisões, porque nós não sabemos tomar as decisões corretas. Verdade. O Senhor permite. Ontem eu estava bem tranquilo, deitado ali, já ali, meditando um pouco. Falta energia. Primeiro pensamento. De quem isso interesse? Comigo mesmo. Mas tudo a gente bota a culpa no diabo mesmo, né? Então ninguém vai poder comprar, ninguém vai poder vender. Mas vai ter um punhado que vai poder comprar e vender à vontade. Os que aceitarem a marca. E eu sei que você não quer aceitar a marca. E se você não aceitar, você não vai comprar e nem vender. Os seus direitos de cidadania vai perder. Você vai perder seu direito. Se você quiser se salvar, você vai perder seu direito. Você vai usar argumento, vai usar a Bíblia para justificar. Mas será que vai justificar diante de Deus? Diante do juiz de toda a terra, será que justifica? A verdade ela é direta como a de João foi. É isso que nós estamos fazendo aqui, procurando ser diretos, sem rodeios. Pode ter consequências? Pode. Podemos ter medo? Nunca. Não. O medroso não vai para o céu? Ou vai? Não. Os 300 que foi escolhido lá de Gedeão, tinha medo? Não. Para onde foram os medrosos? Mas é hora de ir para casa. Se for medroso, pode ir para casa, que não vai pregar o evangelho não. O evangelho é esse. O evangelho feito, pregado com determinação e com coragem. Amém. Amém. Vai trazer oposição? Ira, ódio, perseguição, cadeia, morte. Os medrosos podem prevalecer numa situação dessa? Não. Uma grande crise aguarda o povo de Deus. Vocês acham que já começou a entrar na crise? Vocês acham que nós vamos sair dessa crise agora? Está começando. Se você está sendo insistido para tomarem vacinas, um exemplo aqui, estou dando só um exemplo. Para que a vacina? Não é para te imunizar da doença? E tu vai tomar a vacina e não pode tirar a máscara, porque pode adoecer. Que negócio é esse? Tem alguma coisa estranha não? Para usar a máscara, continuar usando o gel e lavando as Continua mãos, né? usando todos os protocolos. E é duas E máscaras. para que a vacina? E vamos ficar calados, só escutando e aceitando. Não, irmão, dá uma nesse braço, dá no outro aqui. É assim, é? Ou tem que ser pensado? Uma grande crise aguarda o povo de Deus. E os que não é de Deus, vocês acham que vão ficar tranquilos? Vocês acham que o sufoco dos que não são de Deus não vai ser pior, não? Vai sim. Muito em breve, nossa nação, a irmã White falando, qual era a nação da irmã White? Estados Unidos. Então, muito em breve, os Estados Unidos da América procurará impor quem é a favor de liberdade de consciência, liberdade religiosa, você acha que eles vão impor alguma coisa a alguém? Não. Mas entra um outro para vocês verem. Entra pessoas que é contra Deus, contra a Bíblia, contra a família, contra princípios. Vocês acham que eles não vão impor? É por isso que nós estamos falando sobre esse assunto. A profecia, a política, nós podemos encaixar perfeitamente para tirarmos lições.
É muita coisa para falar. Faltar uns 10 minutos, me avisa, Maurício, que eu quero mostrar alguma coisa que a igreja eu tenho certeza que não sabe. Não leu, se leu, não entendeu. Eu quero mostrar isso, Maurício. Até uns 2 anos atrás, 1 ano atrás, o meu entendimento, não abandonei, mas foi acrescentado algo. E eu vou compartilhar isso, se assim der o tempo necessário, para que os irmãos compreendam algo que não compreenderam ainda acerca desta questão que nós estamos falando. Acerca do que criam os adventistas do sétimo dia, no princípio de sua obra, e como cremos hoje. Então essa crise está se aproximando cada vez mais do momento pior dela. E muito em breve os Estados Unidos da América procurará impor leis restritivas e vai impor a todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e servos, a observância do domingo como o dia do Senhor. Aí tu vai dizer, mas irmão, mas isso tem alguma coisa a ver com política? Quem é que vai fazer as leis? Político. Tu vai guardar o domingo? Não? Eu também não. Quando tu bater conta, tu acha o que é que vai acontecer com aqueles que estão querendo te impor? Pregar a verdade, tu vai ser perseguido. Ou tu está querendo ser perseguido primeiro para poder pregar a verdade? Prega a verdade para você ver. O domingo vai ser imposto. O que nós estamos passando hoje é coisinha, é fichinha. Mas está só preparando um povo para ser marcado com a marca da besta. Mas também nisso, quanto mais as trevas adensam, mais um povo brilhará a sua luz e receberá o selo do Deus. Amém. Amém. Numa crise, é que o caráter é revelado. Qual deve ser o nosso caráter? Manso, humilde. E o caráter de Cristo é o quê? Manso e humilde. A lei? E o testemunho. A lei de Deus. É possível nós ter um caráter perfeito? Sim ou não? Sim. Mas o que nós, como povo de Deus, está pregando hoje nos últimos dias? É possível? Não. Não é possível. Mas por que era possível e não é mais? Essa crise vai vir, irmãos. É exatamente para isso. É para provar o meu caráter que você tem. Eu e você tem. Se está de acordo com a lei de Deus ou se não está. Se tiver, é manifesto. Se não tiver, também é manifesto. Seja do povo de Deus, seja de outro povo. Essa crise vem para isso. É uma peneira. Estamos na peneirada. Que sejamos aqueles grãozinhos que não saem fora, né? Mas a peneira hoje é tida como a igreja. E eu tenho a peneira como sendo a verdade. Ou não é assim? E se a igreja criar também uma lei contrária à lei de Deus? Eu tenho que admitir porque é a igreja? E se o Estado criar? Então é princípio, meu filho. Princípio é princípio, não se discute. E nem negocia esse princípio.
Alugar para quantos? 2. Ou alugar para 3? Só 2, né? Só 2. Não, mas um é César, o outro é Deus e a igreja. Não, entre Deus e a igreja é só um, não é 2. Escolha Deus, porque você escolhendo Deus, você vai saber como proceder na igreja. Amém. Odiados de todos, já comentei sobre isso. Você fala o meu nome, Mateus 10, 22. Os que viverem durante os últimos dias da história desta terra saberão o que significa ser perseguido. Você sabe o que significa essa palavra, ser perseguido? Sabe nada disso. Nunca foi perseguido. Qualquer coisinha já tá. Acha que está sendo perseguido? Eu senti isso na porta da Caixa Econômica Federal. Disseram que eu não podia entrar sem a focinheira no nariz. Eu disse para eles, vocês vão ficar com a focinheira de vocês e o dinheiro de vocês aí, porque eu não quero. Eu vou embora e não vou colocar essa focinheira. Essa focinheira é da besta. 666. Irmão, eu preguei, tinha mais de 50 pessoas. Precisamos de ter essa coragem de trocar o nosso pescoço pela espada deles. Porque senão, Jesus não vai fazer nada com a nossa vida na ressurreição. É aquilo que o irmão Marquinhos falou ontem. A nossa parte tem que ser feita. E a nossa parte é essa, decidir em favor do direito. Quando nós decidimos, força nós não temos, nem mesmo coragem. Mas o Senhor agora efetua em nós e por nós, e nos dá coragem, nos dá força e nos dará vitória. Amém. Porque só serão vitoriosos aqueles que estiverem com o Cordeiro. Amém. Então, esses últimos dias da história da terra saberão o que significa ser perseguido por causa da verdade. Nos tribunais, sabe o que significa isso? Nos tribunais. Não se preocupeis com o que há vez de dizer, não é assim que está escrito? O Espírito de Deus colocará a palavra nas vossas. Não é assim que está escrito? Assim como colocou essa palavra na boca de Jesus. Ok. Quando foi. Muito bem. Então, por causa da verdade, nos tribunais prevalecerá a injustiça. O que é que vai prevalecer? A mentira. Injustiça. Você vai ser chamado nos tribunais, mas lá vai prevalecer injustiça. O que tu vai falar não vai ser nada para eles. Obrigado. E o que é justiça? E será para vós justiça quando? Os mandamentos de Deus. Ah, tá. Essa é a justiça. Mandamentos de Deus. E quando eles estão contra o mandamento de Deus, é injustiça ou não é? É. E é o que vai prevalecer? Não adianta nós estarmos passando a mão na cabeça de ninguém dizendo que isso não vai acontecer com o povo de Deus. Os juízes recusarão ouvir as razões dos que são leais aos mandamentos de Deus. Os juízes não vão ouvir as razões da tua fé no que diz respeito à harmonia com a lei de Deus, o caráter de Deus, o caráter de cada um de nós devemos ter e que será aprovado nessa crise. Mas não tenham medo não. Não é por medo, é por amor que se deve servir a Deus. Por que eles farão assim, irmãos? Por que eles recusarão ouvir as razões dos que são leais? Simplesmente porque eles sabem que os argumentos deles em favor do quarto mandamento eles não podem contrariar e que essas razões
em defesa do quarto mandamento são irrefutáveis. Irrefutáveis. Quando a besta oprimir o povo de Deus a receber o domingo como um dia santo, quando você for ser chamado aos tribunais, juízes não vão te ouvir as razões de que você defende a lei de Deus, será prevalecida a injustiça. E eles não terão argumentos contra o sábado. E eles vão tratar-te com indiferença. Eles dirão, nós temos uma lei. O domingo é uma lei. E de acordo com essa lei, tu deve morrer. Será que nós não acordamos para isso? Será que nós achamos que isso não vai acontecer um dia breve? Não é isso que para a igreja está pregando no mundo? A mensagem do terceiro anjo não é temer a Deus e dar-lhe glória porque é chegada a hora do seu juízo? Não é também caiu Babilônia? Não é também se alguém adorar a besta recebe praga? Não é também, olha, sai daí, povo meu? E por que não pregamos? Estamos esperando o quê? Os pecados serão denunciados? De Babilônia? Sim. E quem é Babilônia? Confusões religiosas, o mundo E inteiro. quem é a mãe? Igreja Católica Apostólica Romana. E quem é a primeira besta? Igreja Católica. E não vai ter que ser denunciado os pecados dela? E quem é os corajosos? Que estão prontos para ir para a guerra? Os que estão prontos a entregar seu pescoço. Como João Batista entregou. De acordo com a nossa lei, que nós temos, e de conformidade com essa lei que nós fizemos, vocês, de acordo com a nossa lei, devem morrer. Não havia um decreto de morte? Sim. Depois do decreto de morte, vai morrer o povo de Deus? Não. Depois não. Eles podem matar antes, eles podem antecipar. Mas depois do decreto de morte, Deus não permitirá que Satanás triunfe tirando a vida de um dos seus santos. Amém. A irmã White diz, irmão Vasconcelos, que a espada dos nossos inimigos virarão palha na nossa frente. Amém. É por isso que eu me orgulho de ser um cristão Glória de a Deus. verdade quando eu leio o Espírito de Profecia da irmã White falando a respeito da proteção de Deus quando nós fomos perseguidos entre as montanhas. Glória a Deus. Amém. A lei de Deus não é nada para eles, mas para nós a lei de Deus é tudo. Amém. Nossa lei lhes é suprema. Os que respeitam essa lei humana serão favorecidos. Se você quiser o favor, aí, uma boa oportunidade para ser favorecido. Só que diante de Deus você vai receber praga e a condenação eterna. Os que respeitam essa lei humana serão favorecidos, mas não serão concedidos favores aos que não se submeterem ao domingo. Quem se submeter ao domingo terão favores das autoridades humanas. Quem não submeterem-se terão perseguição em vez de favor.
Se formos levados aos tribunais, já que lá impera a injustiça, e Deus tem também seu povo também por lá, porque lá tem pessoas também que gostam de justiça. Em todos os lugares tem pessoas de Deus. Tanto é porque vem a mensagem, sai dela, povo meu, aonde tiver confusão, vai ter alguém que não gosta de confusão e vai sair de lá. Então, uma suposição agora, porque alguém vai ser chamado, não sei se eu e se você, nesse tempo. Mas se formos levados aos tribunais, devemos abrir mão de nossos direitos. Ah, mas eu tenho, de acordo com a Constituição, eu tenho direito a isso. Que Constituição? O teu direito, a gente já vê hoje, que eu já leio, às vezes vale para uns e para outros não vale. Ou não é assim? Ou eu estou lendo o jornal errado, será? Tá certinho. Se tu for desse lado aqui, o nego passa a mão. Se tu for desse aqui, ó. Eu tenho visto isso, eu não sei se eu estou vendo errado. É um retrato do que há de ser. Devemos abrir mão de nossos direitos. A menos, preste atenção nisso, você vai abrir mão do seu direito. Mas não abra, porque está dizendo, a menos que isso nos ponha em conflito com Deus. Você vai abrir mão agora do seu direito? Tu vai guardar o domingo. Tu vai abrir mão do teu direito? Qual é o teu direito agora? Defender a verdade. Vai dar um preço? Vai, mas o Senhor paga um preço mais alto. Eles podem tirar a tua vida? Pode. Mas a vida eterna quem dá? Eles podem agora te proibir disso? Nós não estamos pleiteando os nossos direitos quando defendemos a causa de Deus, mas o direito de Deus ao nosso serviço. Não, eu vou ficar caladinho. Vou ficar quieto, porque covarde, vão me prender. Não, mas se eu falar, vão me expulsar da igreja. Se eu falar, vão me prender. Se eu falar... E não fala não, para ver para onde tu vai. Para a cadeia pior que tem. É um servo mau. Volta pro chão lá e não sai mais nunca. Quando é em defesa de Deus ao nosso serviço, devemos defender o que é a verdade. Amém. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E um povo será liberto por Deus através de seus mensageiros. Os tribunais de justiça estão corrompidos. Não é o que estou dizendo não, irmãos. É o grande conflito na página 586. Vocês acham que quem trabalha nos tribunais vai achar isso aqui interessante? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E os tribunais estão corrompidos com dinheiro. Basta ver o que ganha hoje um deputado federal, um deputado estadual, um governador e um presidente da República. E as suas mordomias já está dizendo que eles são realmente corrompidos. Isaías 58, verso 1, manda nós clamarmos em alta voz. Não se deter. E dizer o pecado. Vocês acham que o pecado vai ser dito é só da igreja? De Babilônia vai ser dito, da besta vai ser dito, do mundo vai ser dito. E vai ser dito por pessoas corajosas. Se os tribunais estão corrompidos, você não vai ter coragem de dizer que está corrompido? Vocês acham que Deus gostaria que os tribunais estivessem corrompidos? Vocês acham que o Senhor gostaria que os governos e os presidentes, os reis estivessem corrompidos?
Vocês acham que Deus constituiu autoridades para a corrupção? Clama em alta voz, não te detenhas. Os pecados da igreja e da nação serão anunciados. Sim ou não? Sim. Quem vai anunciar? Nós, os João Batistas de hoje. Glória a Deus. Amém. João Batista sabia que ia cortar a cabeça dele. Porque Deus já havia anunciado. Pelo simples fato dele chegar e dizer: não é digno você de ser o marido dessa mulher, não. Ela é a mulher do teu irmão. É pecado contra a lei de Deus. Ele abriu a boca e depois resolveu, depois de tudo que, na boca aberta, ele recebeu o castigo das suas palavras. Vocês querem ver agora o tipo de corrupção que está envolvendo os tribunais? Não só os tribunais, mas os governantes. O irmão já citou um. Quem assiste aí jornal deve saber do que o irmão falou. É o que está escrito aqui. Governantes são movidos pelo desejo de ganho. Movido não é desejo de justiça, não. Desejo de ganho. Isso faz com que eles façam leis injustas e queiram impor para você obedecer eles a qualquer custo. Isso está acontecendo hoje de manhã ao vivo, para todo mundo ver bem claro. Está aberto, né? Ganhos Desonesto. e amor dos prazeres. Prazeres sensuais. A intemperança obscureceu as faculdades de muitos, de maneira que Satanás é que exerce sobre eles quase completo domínio. Quando o Senhor soltar os ventos, aí o completo domínio se concretiza. Os juristas, eles se acham pervertidos. Se acham subordinados e seduzidos. A embriaguez e a orgia, a paixão e a inveja, a desonestidade de toda a espécie estão representadas dentre os que administram as leis. A justiça se pôs longe, diz o profeta Isaías, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas. E a equidade não pode entrar. Igual na religião, no Estado também. Os que estão querendo entrar são proibidos de entrar. Eles nem entram e nem estão entrando a entrar. Na grande obra de finalização, nos defrontaremos com perplexidades que não sabemos contornar. Sabe o que significa? Você não vai saber contornar. A gente já está achando que é brincadeira, não é brincadeira. Haverá situações que nós não saberemos, nós como povo de Deus não saberemos contornar. Mas não nos esqueçamos de que as três grandes potestades do céu. O irmão pode dizer, rapaz, não falou de Trindade agora. Não falei de Trindade não, irmão. Trindade vai ser denunciada também. Eu falei de três potestades, de acordo com o que está aqui. Em Maranata o Senhor vem. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Não falei de Trindade também não. Outra vez não falei de Trindade.
Mas não é o nosso tema, deixa isso para outra hora. Mas as 3 grandes potestades vou falar da última potestade aqui. Se você ouvir a voz de Cristo querendo entrar no teu coração com uma destas potestades, não rejeite. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. A presença do Pai e do Filho vai estar no teu coração e no meu. Amém. E essa potestade, ou que eu queira ou que você não queira, está envolvida. Estão atuando, que a divina mão está posta ao leme e Deus fará cumprir os seus desígnios e chegará o tempo em que seremos levados perante concílios e perante milhares por causa do seu nome, e cada um terá de apresentar a razão de sua fé. É como se o mundo tivesse só você e Deus diante das autoridades. Não vai dizer assim, o irmão fulano não está aqui, a irmã fulana... Não, sem o irmão fulano, sem a irmã ciclana, você vai estar lá sozinho perante aquelas autoridades, e você e eles e Deus. Decida o que você vai querer. E se você não estuda, o Espírito de Deus vai te lembrar de quê, se tu não estudou? O Espírito de Deus vai fazer cada um de nós lembrar de todas as coisas que Jesus falou. Mas se não estudar, não vamos nunca saber de nada nos tribunais. Verdade. Nosso povo terá que suportar a inquirição dos maiores intelectuais. Como é que é? É isso mesmo. Eles vão te inquirir. O que significa inquirir? Eles vão te colocar diante de perguntas. Não é que qualquer um está fazendo, não. São grandes intelectuais do mundo. E você, na sua simplicidade, que o Espírito te colocar na tua mente, no teu coração, na tua boca, tu vai falar na simplicidade que Deus te der. Amém. Não importa se seja um grande intelectual que vai te inquirir, que vai te perguntar. Ou encurralar. Ou encurralar, né? Os mais elevados dos grandes. Você vai ser colocado diante de grandes homens. Não, dos mais grandes. Os grandes. O mais grande ficou assim um pouco complicado o português, né? Mas os maiores deles, né? Dentre os grandes foi escolhido outros maiores do que para te inquirir. Serão postos em contato com a verdade. Eles também vão ouvir a verdade. Os maiores deles vão ouvir também a verdade. Que se não fosse dessa forma eles não ouviriam. Mas eles são obrigados a ouvir porque tu vai responder. E consequentemente todas as nossas interpretações devem ser examinadas. Rigorosamente e conferida pelas Escrituras. A nossa segurança unicamente está na palavra de Deus. Amém. Os que forem citados perante os tribunais, eu estou falando muito aqui em tribunal, irmão, porque vocês sabem, nós estamos falando, que queremos ou não, acerca de leis estão sendo colocados diante do povo e que são eles que fazem.
os senadores, os deputados federais, estaduais, os vereadores são homens que fazem leis. E prestem bem atenção, que às vezes sou eu e você o culpado disso. O povo de Deus, hoje, defende política dentro da igreja. Nós não fomos chamados a defender política. Eu tenho 30 anos que não defendo a A e nem a B, irmão. Para mim, política é pior do que futebol. Eu quero apresentar um ponto que os irmãos não conhecem, pelo menos para dizer assim, o irmão apresentou. Eu também tenho minhas preferências, mas eu costumo dizer até um ano atrás, dois anos atrás, não votei para ninguém. Mas eu vou mostrar um ponto de vista dos pioneiros, conciliar com o que nós já temos, não dispensando o que nós temos, né? Que a irmã disse para não nos intrometermos em política, não foi isso? Continuamos com esse princípio. Não devemos votar, não para aí não, para colocar esses homens no poder. Não é assim? Ou é só assim, não devemos votar? Quer ver uma coisa? Não deveria nem estar ensinando vocês sobre isso aqui, mas ó, vocês já sabem melhor do que eu. 2. A, B. Se você escolher A ou B, você vota. Se você anula o voto, de qualquer forma você está cumprindo com o quesito que é legal. Você pode anular seu voto, você pode deixar em branco, ou não. Temos essas 4 opções que eu conheço aqui no nosso país. Pode se abster. Talvez a minha posição é a sua. Ou talvez a minha posição era a sua. Talvez até um ano atrás, 2. A irmã White diz o seguinte: quando você for votar, não comente seu voto com ninguém. É a questão que te diz respeito você só. Vai dar fuxico, problema, falatórios. Então para lá. Se ela diz que você deve manter o seu voto em silêncio, então tem alguma coisa que eu preciso olhar. Até o outro dia eu não vou votar. Ou não é assim que a igreja pensa? Embora a igreja esteja envolvida na política, vocês sabem disso. Para não confrontar textos, eu quero que o irmão me lembre, pelo menos uns 10 minutos antes de terminar, para que eu apresente isso para o povo, para mim não ser culpado. Porque a luz que eu recebo eu procuro dar. E ai de mim se eu não der. Porque é dando que se recebe. Eu só vou receber mais luz se eu passar a luz para aqueles que estão à minha volta. Não adianta eu segurar a luz comigo. Ela vai explodir e eu não vou aguentar. Eu preciso me esvaziar. E só é cheio quem está vazio. Quem acha que está cheio não recebe. Vai haver um momento que os anjos vão parar de trazer luz também. Haverá um momento que nós vamos estar diante de um Deus sem intercessor. E se tu der do azeite que tu tem, vai faltar para ti. Então, meus irmãos, os que forem citados perante o tribunal, vamos supor que alguém se levanta e diz o seguinte: rapaz, tem um irmão lá em tal lugar. O irmão Marco. É o irmão Marco que vai lá. Se for o irmão que foi citado, é o irmão que vai lá.
Só que conforme está escrito, esse irmão que foi citado vai defender corajosamente a verdade. Não vai ter medo não, porque foi lá diante da grande autoridade, eles não vão tremer na base não. Eles estão com ele, um Deus todo-poderoso. Amém. E alguns que os ouvirem serão levados a decidir-se. Deus também morreu por essas grandes autoridades, meus irmãos. Decidir-se-ão eles a guardar todos os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, que estava sendo questionado. Amém. Assim, a luz chegará a milhares que de outra maneira nada saberiam destas verdades se assim não fosse. Vendo a necessidade? Não é à toa não é em vão que você vai ser citado, não é à toa que você vai ser levado a tribunal. É para você transmitir a verdade a grandes homens que se fosse de outra forma eles não parariam para te ouvir. Quando por causa da verdade, eu estou gostando é do silêncio, né? Amém. Deus seja glorificado. Quando por causa da verdade, o crente se achar perante os tribunais terrestres, Cristo se acha ao seu lado. Amém. Amém. Eu vou citar aqui um texto. Quando alguém for encerrado entre paredes, sabe o que é isso? Preso. Quando alguém for preso, Cristo se lhe manifesta e com seu amor lhe anima o coração. Quando você for preso, você vai estar triste ou animado? Mas quem te anima? Cristo. Quando sofre a morte, opa, para lá. Morte? Não, para lá. Esse negócio aí de morte não pegou bem não. Até para ser preso ainda vou tranquilo, mas para morrer não, para lá. Porque tem alguém que prega por aí que isso aqui não vai acontecer com o povo de Deus não. Quando Pedro foi preso, irmão, ele não ia saber que era só preso, não. Ele lá estava sujeito à morte. Quando sofre a morte, por amor a Cristo, o Salvador lhes diz. Olha o que ele diz. Eles podem te matar, o teu corpo, mas não podem matar a tua alma. Amém. Satanás diz agora, vamos ver o que Satanás está dizendo para os seus anjos. Talvez são reuniões secretas que nós nunca saberíamos o que ele haveria dito para os seus anjos se nós não estudássemos. Mas Satanás ele diz para os seus anjos em uma reunião, ele diz o seguinte: eu farei, isso aqui é Lúcifer falando no caso, o que está escrito aqui, na meditação matinal, Maranata, o Senhor vem. Satanás diz o seguinte: eu farei a observância do sétimo dia um sinal de deslealdade. Um sinal de deslealdade para com as autoridades da terra. Entenderam? Se você procurar obedecer o sábado, você vai estar mostrando que você é desleal para com as autoridades que fizeram as leis na terra. Se você guardar o domingo, você é o pior do desleal. Não a autoridade da terra, mas a autoridade do céu.
porque é o sinal entre Deus e o seu povo. Foi, é e será. Amém. E o ponto principal da controvérsia dessa grande crise é o sábado, a mudança do sábado, colocando o domingo no lugar. As leis humanas serão feitas tão rígidas, lembre disso, tão rígidas serão feitas as leis dos homens, que os homens e as mulheres, sejam grandes ou pequenos, seja lá quem for, não ousarão observar o sábado do 7º dia. Cara, tu vai guardar o sábado. Rapaz, eu não ouso fazer isso. Por quê? Estão prendendo, estão matando. Quando estiver nesse tempo, será que você vai estar pensando nisso? Ou você vai estar pensando em ceder? Ah, mas eu sou o povo de Deus, isso aqui não vai acontecer comigo, nós vamos ser salvos que somos o povo de Deus. Não vai pensando assim. Os desleais, mesmo dentro do povo de Deus, vão se perder. E os leais, as autoridades, nesse caso, vão se perder. Toda autoridade é construída por Deus e deve ser obedecida. Mas nesse caso, vai se perder. Nesse caso, vai receber a marca da besta e vai se perder. Veja que a mensagem lá do anjo, se alguém adorar a besta, recebe as pragas. É exatamente o que eu estou dizendo aqui. Por que elas não ousarão guardar o sábado, irmãos? Serão presas, serão odiadas por todos, serão mortas, pelo medo de que lhes venha a faltar alimento e vestuário, porque vão perder o direito de comprar e vender. Vão com medo de andar pelado na rua, que acha que o vestimenta vai se acabar. O povo de Deus lá no deserto passaram 40 anos, não se desgastou. Mas o povo de hoje vão achar que vai faltar vestuário. Todo ano tem que comprar uma roupa nova, porque não só vou para a igreja, vamos para o acampamento, não, só vou porque, não vou porque não tenho roupa nova. Que humildade é essa? Até eu estou ficando velha quando faz a... Pois é. E com medo de faltar-lhe vestuário e faltar também o alimento, porque se eu for guardar o sábado, eu vou ser proibido de comer. Não, irmão, não vai ser proibido de comer, não. Vá para a roça plantar arroz. Agora, quem é que está querendo ir plantar alguma coisa? Eu. Quer plantar alguma coisa? Quero. Pode vir para cá. Anseio muito. Então, esses que estarão com medo de faltar-lhe vestuário e faltar alimento, esses se unirão com o mundo na transgressão da lei de Deus. Receberão o seu castigo, porque foi isso que esqueceu. Perfeitamente. Ou foi isso que Escolheram, né? achou que devia estar certo. Olha essa. Os homens, Testemunho Seleto, volume 3, página 345. Os homens serão em breve forçados. Forçados. A tomar grandes decisões. Vocês já observaram que o povo de Deus estão de braços cruzados? Outros estão sem tomar nenhuma decisão, achando que vai ficar assim todo o tempo. O Senhor está permitindo que venha crises para que a gente acorde. Irmão, tem muitos que pensam que Jesus vai me buscar primeiro para depois acontecer, né? Então os homens serão em breve forçados. Quer ver uma coisa? Vou tocar de novo no assunto. Você trabalha na área de saúde. Eu estou dizendo aqui porque amigas minhas já me ligaram. É realidade. Eu trabalho na área de saúde e sou obrigado a tomar a vacina. Obrigado.
Então ela está sendo forçada. Porque se ela quiser servir a Deus mesmo, e ela resolver e botar no seu coração que ela não deve tomar, porque é um direito seu, é um livre-arbítrio que ela tem, então ela vai ter que tomar uma decisão grandiosa na vida dela. Ou não vai? Vai começar que ela vai perder o emprego, certo? Se não tomar. Se não tomar. Isso não é uma grande decisão, não? Foi forçado ou não foi? Por que foi forçado? Por causa da crise. Se não fosse a crise, ela não tinha tomado posição nenhuma. Ela arrumava mais um emprego e pronto. Ou não era assim? Com certeza é isso. Nosso dever é cuidar de que lhes seja proporcionada a oportunidade de compreenderem a verdade, a fim de que se decidam inteligentemente pelo que é direito. É isso que nós temos que fazer para com as pessoas. Fazer com que elas inteligentemente tomem as suas decisões pelo que é direito. A igreja remanescente terá de passar por grandes provas e aflições. A remanescente, irmão. A que não é remanescente não vai passar coisa nenhuma, não. Elas vão passar porque vão levar praga nas costas e vai sofrer um bocado também. Mas por as autoridades, ela não vai passar por negócio de prova e coisa, não. Ela vai vir prova para elas por causa da desobediência delas. A remanescente terá de passar grande prova e aflição porque quer obedecer a Deus. E aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus sentirá a ira do dragão e de seus exércitos. No que diz Apocalipse 12:17? Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra contra o resto da semente da mulher? Não é com a mulher. É com o resto da mulher, a descendência da mulher. Israel é muita gente, mas o remanescente é o resto da mulher. O resto da igreja. Cada ponto da verdade surtido por nosso povo terá que suportar a inquirição dos maiores intelectuais da terra. Falar um pouquinho do chifre, ainda dá tempo? Só alheio o horário. Dá 10h30. Então eu vou falar um pouquinho do chifre. Vocês viram a primeira besta? Não vou falar muito sobre isso, porque eu sei que os irmãos já compreendem bem sobre isso. Pelo menos uma boa parte. A primeira besta tinha quantos chifres? 10 chifres. 7 cabeças, 10 chifres. Interessante, 7 cabeças. Agora me lembrei. O irmão perguntou o chifre, não perguntou as cabeças. Foi. Né? É 10 chifres mesmo. Isso, 10 chifres. Então veja só. A segunda besta tem quantas cabeças? Dentro daquilo que você já tem estudado. A segunda besta? É. Apocalipse 13? Isso. Só uma. Só uma mesmo. Aí, essa aí tá normal, não tá? Você já viu algum animal com 7 cabeças? Mas com um você já viu, né? Um animal com 7 cabeças, vocês não viram? Viram com 10 chifres? Mas a segunda besta tinha quantos chifres? 2. Vocês já viram animal com 2 chifres? Está dentro de uma lógica, não está? E esses 2 chifres nós vamos falar de Apocalipse, exatamente capítulo 13. Que era um chifre semelhante ao de um cordeiro. Quem é o cordeiro? Cristo. Esse chifre tinha princípios, dá a entender isso, não dá? Semelhante. Quando os Estados Unidos foi estabelecido em princípios, ou não? Princípios religiosos.
Por isso que é chamado da América Protestante. Constituído de dois poderes, né? O religioso e o civil. O religioso é o protestante, o civil é o republicanismo. Os chifres semelhantes ao de um cordeiro, que são emblemas de inocência e de brandura, representam corretamente o caráter de nosso governo. Quem falou aqui? Irmão White. Nosso governo, nossa nação, os Estados Unidos, nosso governo, o governo dos Estados Unidos. Ela utiliza nosso. Porque nós não vamos bater contra a autoridade. Nem é o nosso dever fazer isso. Mas não é obrigado também nos envolvermos em política. Mas defender os princípios. Caráter de nosso governo. Caráter. Qual é o caráter do governo do céu? Caráter de perfeição. Tem a nossa base aonde nesse caráter? Lei de Deus, irmãos. O caráter do governo americano tem suas bases sólidas. É o caráter de nosso governo, representado pelos dois chifres, representando inocência e brandura, segundo o que é expresso em seus dois princípios fundamentais. Princípios estes, do republicanismo e do protestantismo. E vocês sabem quem é a besta? Protestantismo, a imagem da besta. Apostatado. Protestantismo apostatado, a imagem da besta. É esse mesmo protestantismo que foi fundamentado nele, que apostatou. Lembra? Lembra que o governo dos Estados Unidos, na sua política, defendem republicanismo e democratas? Sei que alguns não sabem disso. Os que não sabiam, sabem agora. E qual é o princípio fundamentado entre os dois? Democrata ou republicanismo? Ou vou fechar os olhos para não ver isso? Porque é política. Qual é o princípio? Protestantismo e republicanismo. O republicanismo defende família? Esse princípio é de Deus ou não? Republicanismo defende a família tradicional? Republicanismo defende o casamento de homem com mulher, não? Republicanismo? Quem defende casamento de homem com homem, mulher com mulher? Ah, no caso é os partidos, né? Partido. Partido Republicano e Democrata. Democratas aqui no Brasil fez isso há uns 8 Então vamos lá, vamos questionar. O princípio da lei de Deus. No princípio da lei de Deus, ele é a favor da família? Sim. Homem com homem ou mulher com mulher? Homem e mulher. Você não vai defender? Claro que vamos. O republicanismo é fundamentado assim? Não vou defender, porque é política? Vou aprovar leis dominicais. Os legisladores vão fazer essas leis. Vou ficar calado, acovardado?
Aqui no Brasil tem milhares de partidos aí, dezenas e centenas de partidos aí, não sei quantos, né? Procuro me ater a isso. Igrejas são milhares. No final é só duas. Os bodes e os cabritos. Não adianta correr não, é bode e cabrito. Um para a direita e outro para a esquerda. Partidos são muitos, mas só tem dois. Um defende o certo e um defende o errado. Um faz leis justas, outro faz leis injustas. E nós vamos estar no meio do tiroteio. Querendo ou não, nós vamos tomar nossas decisões. Vamos falar um pouquinho lá. Pode ser que tenha alguma pergunta. Depois a gente complementa lá no... Eu fui mal compreendido por alguns irmãos algumas vezes. E nem por isso parei não. Continuo avançando. Querendo saber a verdade para poder transmitir para os que querem. Talvez não fui bem claro. Vou procurar ser o mais claro possível hoje. Já que estão todos, vão saber minha posição. Não baseie nada na sua vida por posição minha. Mas não ignore o que eu vou ler agora. Se você ignorar, você é o pior de todos os homens. Alguns irmãos já sabem porque me deram ouvidos para escutar. Outros tentam fugir. Mas chega um momento que não dá para fugir da verdade, não. É questão de oportunidade. E aqui nós estamos numa oportunidade ímpar. Se você vota, ou se você não vota, se você escolhe o que você quer ou não escolhe, ou vota de qualquer jeito, ou não vota porque não quer votar, é questão sua. Entre você e Deus. Deus vai pedir conta de todos. Temos que ter cada um de nós consciência disso. Em Atos dos Apóstolos, na página 69, preste bem atenção para que vocês não percam o entendimento disso. Em Atos dos Apóstolos, se alguém tiver fazendo a pergunta, pode fazer à vontade. Atos dos Apóstolos, página 69, capítulo não tem aqui não, mas está com base em Atos 4, 19 e 20. Depois, se a senhora quiser saber o capítulo, me procure depois do culto que eu lhe passo. Vamos lá para o texto? Se os irmãos conversarem, eu passo, você já sabe disso. Mas tem um golzinho que tá ali no começo ali. Golzinho? Que gol é? O último lá. É uma Fátima. É meu. Tá no meio? Rapaz, o pai escapou ali mesmo. Tirar de lá, que vem alto bate. Tá ali, tá? Ah, não sei como todo mundo bater. Acho que não vai parar por aqui, acho que não vai vir com mais ninguém, só se for aí. Uma quase bate também. Tá deslizando. Então. Ah, mas ele tá puxando com muito carro. Ah, por meio da estrada, né? É. Aí por aí. Vamos lá. Aproveitar os 8 minutinhos que tem.
se somos proibidos pelos homens, de fazer essa obra, que obra? Pregação do Evangelho. Se somos proibidos por algum homem fazer essa obra, podemos então dizer como os apóstolos: Importa obedecer a Deus e não os homens. exatamente, irmão. Julgais entre vocês se é justo diante de Deus ouvir vocês antes de que ouvir a Deus. Façam isso, caso sejam proibidos pelas autoridades humanas. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. O povo de Deus não deve votar. Alguns param só aqui. O povo de Deus não deve votar para colocar tais homens em cargos oficiais. Porque se eles pegarem esses cargos oficiais, e foi você que votou nele, você vai ser participante nos pecados dele. Os pecados que eles cometerem, você vai ser participante dele, enquanto eles estiverem investidos desses cargos oficiais. Alguns têm a interpretação aqui de qualquer cargo, qualquer partido, qualquer político. Mas nós vamos nos ater só aos escritos. Eu sei que você não quer ser culpado do pecado de ninguém que está lá. Eu tenho certeza disso. Tanta certeza como eu também não quero. Entre os pioneiros adventistas também tinha esse problema que nós temos hoje. Dúvidas, questionamentos, mas uma coisa vantajosa eles tinham: vontade de saber, de aprender o correto. E eles tiveram uma reunião para resolver essa situação por definitivo. E está aqui diante dos irmãos, os irmãos julguem. Eu não ando vendo esses textos sendo lidos, só vejo os outros, que aparentemente não têm a sua interpretação no seu mais amplo sentido. Mas vamos pegar isso aqui também, porque ele não pode ficar de fora. A irmã vai dizer assim: eu assisti a reunião à noitinha, tivemos uma reunião espontânea, interessante. E depois do tempo que terminar, ou seja, depois do tempo de terminar lá, foi a reunião, foi considerada agora a questão de votar. Talvez eu e você estejam se questionando. A minha questão eu já questionei. Talvez você nunca deparou-se com o texto, agora você é obrigado a não rejeitar o texto. Se você quiser rejeitar, você rejeita, mas com prejuízo de tua alma. Livre-arbítrio. Então foi questionado exatamente a questão de votar. Aí eu disse assim: eu não voto para ninguém. Aí o outro pode dizer: eu voto. Bom, mas aqui está sendo questionado. É exatamente para isso, como foi questionado na reunião. Depois vocês tiram as conclusões de vocês. E demorando-nos sobre essa questão de votar, para quem quiser a fonte, está em Mensagem Escolhida, volume 2, página 337, viu? Primeiro falou Tiago.
Quem é o Tiago? Esposo de quem? Ela está apenas relatando agora a reunião. Primeiro falou Tiago, depois falou o irmão J.N. Andrews. E foi por eles quem? Tiago e Andrews. E por eles foi julgado melhor por sua influência a favor do direito e contra o erro. Preste atenção nisso. Qualquer posição por nós ser tomada, devemos colocar nossa influência do lado direito e não do erro. Ah, mas é política, eu não vou dar minha influência do lado direito, não. Tu está falhando. Tu está confundindo política com direito. Estão entendendo? Se não tiver, pode perguntar. É a hora de me acochar agora. Pregar o domingo é correto? Não. Você vai pôr sua influência ou vai ficar neutro? Mas a influência está do lado de quê? Do domingo ou do sábado? Então põe a sua influência do lado do sábado. Se existe algum político defendendo o sábado, tu vai pôr tua influência não porque ele é político? Hã? Questão de interpretação, irmãos. Mas ninguém vai sair daqui dizendo que nunca ouviu isso aqui. Você vai ter que colocar sua influência do lado que é correto. Porque é princípio. Eles acham que é direito votar. Eles quem? Se você achar que não, você está dizendo que Tiago White e o Andrews está errado. Estão errados. Porque até outro dia eu pregava assim, que não deve votar em ninguém. Anule, bote em branco, faça qualquer coisa, mas não vote em ninguém. Era assim que eu dizia. Não tenho vergonha de dizer isso, não. É assim que vocês aprenderam, eu tenho certeza disso. Eu estou nesse movimento desde o começo. Eu sei disso. Que vocês aprenderam foi assim, igual eu aprendi. Mas essa parte aqui nem todos ouviram. A verdade ela é crescente. Amém. Eles acham que é direito votar. Aí alguém pode dizer, mas ela acha que é direito? Tu acha que se ela não achasse que fosse correto o que estava dizendo, ela estava contando essa história para nós hoje aqui? Eles acham que é direito votar em favor dos homens defensores da temperança para governarem em nossa cidade. Vocês entenderam aqui que não é posição do irmão Vasconcelos? Você vai colocar sua influência do lado de algum governante, caso eles sejam temperantes, sim ou não? Ou o texto há dúvida, mais para dúvida? Em vez de, por seu silêncio, ficar calado, porque o assunto é de política, em vez, por causa do seu silêncio, ocorrer o risco de serem eleitos homens intemperantes, coloque sua influência do lado dos defensores da temperança. Será que nós não sabemos o que é temperança? Pensa que temperança é só comida, né? É porque alguém acha que temperança é só comer e beber. Outros acham que... É só temperar a comida. É.
Defensor, irmão. Não está dizendo que o cara tem que ser crente, que ele tem que ser um adventista. Adventista nem na política pode entrar, nem deve. Porque já conhece a verdade. Nem deve se envolver em questão de política, porque aqui está referindo a defensores. Se a pessoa que quer governar a tua cidade é uma pessoa que defende, ela talvez não conheça nada de alimentação, mas se ela defende o que é certo, coloca a tua influência do lado certo. Ou não é assim que o texto está dizendo? Esperança contra o vício, da embriaguez contra o vício. Alguém faz uma lei, irmão, ou algum partido defende uma lei injusta. Não, aqui em casa, aqui na minha cidade, está liberado tudo que é errado. Não, sou obrigado. Agora, se eu votei nele, eu estou arrebentado. Porque os pecados dele, eu vou ser cúmplice nos pecados dele. Agora, se ele está defendendo a temperança, coloca a tua influência do lado dele, em vez de ficar em silêncio, e colocar agora o teu apoio do lado da intemperança. Falaram quantos homens aí? 2. Os 2 a favor ou contra votar? Vamos para o irmão Davi, ou David, né? O irmão Davi conta a sua experiência de alguns dias atrás. Está certo ser seu direito dar seu voto. Aliás, ser seu direito não, ser direito votar. Quantos foi já falando aí? 3 a favor ou contra o votar? Agora tem que ter princípio. Não vá fazer a coisa fora de um princípio, você vai ser cúmplice. E não se envolva, continua com o texto. Não devemos nos envolver em política. Continue com isso, que é assim mesmo. E não vote para colocar esses homens no cargo. Continue pensando assim. Esses homens que defendem o erro, não coloque ele em cargo. Três, né? Irmão Josias. Josias Hart, né? Ele fala bem. Ponto. É os pioneiros, né, irmão? Isso, pioneiros. Ele fala bem. A irmã disse que ele falou bem. Será que ele falou o contrário ao votar ou a favor do votar? Ele falou bem. Entendam como vocês quiserem. Ele falou bem sobre o assunto da questão de votar. Entenda como vocês quiserem. Só tem uma interpretação. Quantos agora? 4. Vocês acham que tem algum contra ou foi os 4 a favor? Agora vamos para o irmão Henrique Lyon. A irmã White foi bem direto. O irmão Henrique Lyon se opõe. Ponto. Ele foi a favor do voto? Não. Então eu tenho que ver como está escrito, irmão. O irmão Lyon não era a favor de votar em ninguém. Mas aí está de 4 a? 4 a 1. Presta atenção nisso. 4. Nenhum outro é contrário a votar. Não me pergunte quantos tinha na reunião que eu não sei. Aqui tem uma reunião. E se me perguntar eu também não sei. Eu sei que tem bastante gente, né? Mas 4 a 1, de repente, nenhum outro mais se opõe ao votar. Votou a favor. Só tem essa interpretação.
Isso aí é na reunião geral da associação lá, geral. Da igreja. Da igreja. Aí ela só diz assim, mas o irmão JP Kellogg, vocês sabem quem é Kellogg, né? Começa a julgar que é direito. Direito o quê? Até o Kellogg achou que era direito votar. Nenhum outro se opôs na questão. Vendo como estava harmônico? Mas não deixou de ter oposição. Teve e vai ter. É Marcelo. Aparentemente, como é mencionado aí, ele, um tempo atrás ele tinha posição diferente. É como se ele tivesse posição diferente. Depois ele entendeu que era direito, né? Bom, os sentimentos, acaba a reunião, né? Lógico. Os sentimentos são cordiais entre todos eles, os irmãos. Cordiais, irmãos. Os sentimentos deles eram cordiais. Houve oposição, mas estavam em cordialidade. Tá? Obrigado por causa disso, não. Oh, diz a irmã White, que todos eles procedam no temor de Deus. O desejo dela, ó, que todos eles procedam no temor de Deus. Quando a pessoa tem temor a Deus, ela não tem princípios de sabedoria? Com certeza. Será que ela não saberá o que é correto no que diz respeito a essa questão? Olha o que ela diz em seguida. Ó. Ela falou que os homens temperantes nós deveríamos dar a nossa influência do lado dos defensores da temperança. Não foi isso? Vocês ouviram? Olha o que ela diz agora quando ela finaliza o assunto. Ela diz assim, ó. Os homens da intemperança estiveram hoje lá no escritório. Ela sabia definir quem era temperante e quem não era. Sabia ou não sabia? Sim. De onde eram esses homens? Qual nação era? Estados Unidos. Quantos partidos tem os Estados Unidos? Então, quando ela fala dos temperantes, ao mesmo tempo ela fala dos intemperantes, certamente a gente não é burro o suficiente para não entender a questão. Se nós fizer aqui um apanhado de conhecimento dos irmãos aqui, vocês vão saber quem é temperante e quem não é na nossa realidade política. Vocês sabem muito bem. Quando você vê alguém se levantando, fazendo uma lei injusta, contrária à lei de Deus, não venha dizer que você não sabe, não. Você sabe. Você sabe o que é matar. Você sabe o que é casar e dar em casamento. Você sabe um monte de coisa. Eu tenho certeza que você sabe. Você sabe o que é adulterar. Você sabe o que é fazer o mal e fazer o bem. Eu tenho certeza que você sabe disso. E ela diz assim, os homens da intemperança estiveram no escritório, exprimindo de modo lisonjeiro. É isso que ele sabe fazer, lisonja. Puxa saco. Demagogia. Demagogia. Estiveram hoje no escritório exprimindo de modo lisonjeiro sua aprovação. Eles aprovando a atitude dos observadores do sábado, dos adventistas do sétimo dia, não votando. O que vocês acham que os homens da intemperança estavam dizendo aí para a irmã White? Que a situação não estava boa para esse pessoal. Vocês estão de parabéns em não votar. Em outras palavras, enquanto vocês estiverem em silêncio, não tomando a posição do lado que é direito, nós prevalecemos. Parabéns para vocês, adventistas do sétimo dia, por vocês não votarem.
Vocês estão entendendo? A reunião foi à noitinha e no outro dia de manhã os caras foram lá, não sabiam da reunião, né? E agora esses homens da Intemperante estiveram no escritório, exprimindo de palavras lisonjeiras, agora dizendo que nós estávamos de parabéns, em outras palavras, né, por não votar. Exprimiram agora esperanças de que eles fiquem firmes nessa atitude. Quem é que está querendo que nós continue sem votar? Quem? Quem? Os intemperantes. Porque enquanto nós nos mantemos em silêncio, compactuando com alguns erros que possam acontecer, nós deveríamos usar nossa influência do lado direito. Perigo. Entenderam? Estou defendendo política aqui? Não sejam sinceros. Pode me apertar, como eu disse, pode me acochar agora. Porque se você me acochar, eu vou dizer que tu está acochando a irmã White. Apertando ela. E se tu acochar a irmã White, eu estou acreditando que a profecia se cumpre em ti. Que não crê mais nos escritos dela. Exprimiram a esperança de que eles fiquem firmes nessa atitude de não votar. E como os quakers não deem seu voto. Parabéns. Continue sem dar seu voto. Está lá o A e o B. Um é a favor da pedofilia e o outro não é. Continue sem dizer nada que o da pedofilia ganha por causa do teu voto e tu vai ser cúmplice dele. Perigo. Não dando conselho para ninguém votar, não. Estou pedindo para que vocês atentem aos princípios. É uma missão do que é direito. Tem o crime também por omissão, né? Omissão também. Não é só fazer não, deixar de fazer também é crime. Deixar de fazer aqui. Satanás e seus anjos. Agora, concluindo esse assunto, viu, irmãos? Esse tema aqui. Está concluindo já, viu? Temos quantos minutos aí? É 11:06. Ok, então nós vamos concluir aqui, tá? Satanás e seus anjos estão atarefados por esta altura, diz a irmã White. É o mesmo tema, a mesma leitura. Satanás e seus anjos estão atarefados a essas alturas. E já estava, porque os intemperantes estavam lá no escritório. E ele tem obreiros na terra. Inclusive ele estava lá no escritório. Que ele fique decepcionado. É a minha oração. Qual foi a oração da irmã White? Que eles ficassem decepcionados. Qual era a decepção desses intemperantes ao estar no escritório? Lisonjeando. Para que o povo continuasse sem votar. Parabenizando. Ela disse que eles se decepcionem. Porque essa não é a nossa atitude. Na reunião que nós tivemos à noitinha, não foi isso a conclusão que chegamos. Agora vamos analisar aqui, irmãos. O que a irmã White diz? Fugindo agora da reunião. Também está lá em Mensagem Escolhida, volume 2, página 337. Mantende secreto o vosso voto. Ela está contra o voto aqui? Não. Agora, se o irmão está indo votar em alguém, ele vai obrigado a dizer o voto dele para quem ele deu? Ou se deu para alguém? Vai dar problema, irmão. Vamos todos contra o irmão Severino. Tem aquela discussão, um quer votar no outro, quer votar no outro. Rapaz, é para tu votar em fulano. Larga esse negócio de votar em fulano de mão. Mas tu dá teu voto na tua, olhando os princípios, e fica quieto. Porque tu não defende político. Tu defende princípios. Política, religião, futebol não se discute. Nesse sentido, né? Tem muita discussão, sim. Dá briga. Discussão dentro do princípio, dentro da legalidade.
Mantende secreto o vosso voto. Não achei ser o direito ou dever seu insistir com todo mundo para fazer como tu faz. Eu defendo o A, eu defendo o B, agora tu quer que todo mundo defenda o A ou defenda o B. Isso aqui você não pode fazer. Aí aqui entra o livre-arbítrio, né, irmão? Entra o livre-arbítrio. Acho que tá bom, né, por enquanto. Amém. Eu espero ter trazido luz do céu, que eu tenho convicção que veio. E que eu tenha contribuído para abrir um pouquinho a mente de cada irmão para que examinem. Faça que nem os bereanos. E veja se eu falei de mim mesmo ou se foi da parte de Deus. Se for da parte de Deus, diga amém, aleluia. Amém. Aleluia. Então, por essa voz eu entendi que foi da parte de Deus. Vamos orar agora. Tem alguma música? Marquinhos? Não? E aí, irmã Vasconcelos? Oi.